Bom, rapaziada, hoje teve um dia movimentado no Clube do Remo, né? Os atletas passaram por exames clínicos, atletas esses que já estão aptos a continuar uma espécie de pré-temporada, até como vocês sabem, o Clube do Remo dá férias para alguns, né? Acho que é 30 dias e alguns terão umas férias reduzidas aí, tá? Até porque, como vocês sabem, também tem alguns jogadores do Clube do Remo que têm contrato até a metade do ano, outros até abril, então essa é a data de negociação. Lembro também a vocês que o Marcos Braz está no Rio de Janeiro. E com certeza todas as idas do Marcos Braz, gente, pode contar que são para firmar acordos e trazer alguma coisa aí na bagagem para o Clube do Remo. Às vezes a gente se depara por situações de diminuição de trabalho, tá, gente? Eu me eximo aqui em não ser criterioso do trabalho passado do Marcos Braz, mas para mim ele dá um outro patamar no Clube do Remo. Eu não tenho rusga, eu não tenho nada contra ele, assisti várias coisas, a gente vai ouvindo várias coisas por aí, mas para mim agora é de fato uma realidade que ele vai mudar o patamar do futebol do Clube do Remo. Como vocês têm acompanhado esses tempos aí também, já é a segunda vez que o Júlio César está aqui com ele, né? O Júlio César que é um grande amigo dele, então fala-se muita coisa, especula-se muitas coisas. Como vocês sabem, quando o Marcos Braz chegou para o Clube do Remo, ele era um representante do Clube do Remo lá no Rio de Janeiro, né? Vocês lembram bem? Depois ocorreu aquela situação do Papelim, que foi embora, e o Marcos Braz acabou se agarrando à causa azulina aí, e hoje é um dos carros-chefes do Clube do Remo diante o conhecimento de mercado. Principalmente se tratando de Série A e principalmente se tratando de parcerias. Houve muitas especulações, como a gente viu sair durante esse ano, né, que ainda não acabou, pela imprensa, inclusive com desmentidos do Marcos Braz, que houve situações onde ele diz até da folha salarial do Clube do Remo, que ficava entre as sete mais alta ali da Série B, né? Então ele dizia que ficava entre sétima e oitava, por aí assim, né? Também onde ele diz que alguns atletas que vieram como custo zero para o Clube do Remo, por empréstimo, outros vinham para dar uma melhor evolução, como a gente pode ver até o caso do Kaique, que vai retornar ao Fluminense, né? Segundo informações que tem saído, a gente não consegue cravar. Então, a gente ouviu durante o ano todinho essas situações. A gente às vezes acompanha vocês aqui no canal e às vezes até, né, entende e compreende. Mas antes de falar de entende e compreende, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal. Não esquece de dar o teu engajamento aí, deixando o teu comentário e olha aí. Bandeira nova no canal, gente. Essa aqui tomara que venha com sorte, Deus abençoe aí ela, que vai ser de muitas conquistas, né? Como vocês sabem aí, consegui uma bandeira do Clube do Remo. Graças a Deus e um amigo aí que é um grande amigo meu, tá? É um grande amigo meu. Deus dê bastante saúde aí, tá? Bom, voltando ao assunto, então nós vimos que saiu certas coisas. Então vocês que acompanham o canal Ricardo Coração de Leão, o RCL 83, sabem da nossa perspectiva aqui. Nós lidamos com serenidade, lidamos também com pés no chão, né? Então quando a gente traz uma notícia para vocês é porque ela já foi detalhada e a gente vai debulhar sobre ela certas situações e também traz algumas notícias que são exclusivas, né? E com isso a gente vai galgando o nosso espaço. Sabemos nós que a imprensa paraense ela muitas das vezes passa por amadora. Até meios de comunicações de certo renome aí tratam como um certo amadorismo, né? E às vezes a gente vai se deparando com isso, tá? Hoje eu vi de manhã uma crítica até a situação da Rádio Clube do pessoal de Goiânia, né? Então ele respondia lá, né? Quem escutou a rádio de manhã, eu escutei, que eu vinha no ônibus, e ele falava lá sobre eles questionarem sobre os repórteres paraenses que não se assumem, né? E torcem muitas das vezes para times do Sul, né? E vestem até a camisa. Né? Como vocês sabem, tem essa situação aí que a gente vai entrando muitas das vezes e vai se deparando e às vezes até não consegue compreender, né? Mas eles são repórteres, eles não se assumem realmente quem torce para Remo, quem torce para Mucura e coisas assim, né? Então a gente vai se deparando com essas situações. E eu estava assistindo ainda agora uma situação sobre falar de misto. Gente, poxa, gente, nós vivemos um bom momento, nós sempre fomos um povo receptivo e com certeza nós, agora com o Clube do Remo na Série A, o Clube do Remo será turístico para a situação de Belém do Pará. Muita gente vai vir de fora para vir aqui, como a gente muitas das vezes acompanha torcidas que são parceria do Clube do Remo, já vieram jogar aqui, né? A do Corinthians principalmente já veio jogar aqui. Então nós vamos encontrar.
E no Mangueirão é 10% para a torcida visitante, que é o que manda a lei e o que rege. O restante, nós sabemos como são os grandes jogos aqui, gente. Então, não adianta a gente ficar nessa... Sabe, o pessoal vai numa vertente de... porque agora tem que ser... E não pode ter aquele... O misto, quero... Gente, não existe. O torcedor que torce pro Clube do Remo, ele torce pro Clube do Remo e pronto. Entendeu? Quem não torce, não torce, gente. E pronto, acabou. Sabe, é um fechar de pensamento. Parece que a pessoa só quer olhar assim, sabe, gente? Ela não olha pro lado, ela não evolui, não. Ela só quer olhar... Muita gente, sem mentira pra vocês, muita gente, principalmente as pessoas mais velhas aí, que nós já somos, tem uma certa idade, nós gostamos muitas das vezes de assistir um espetáculo grandioso, o Barcelona. Eu vou assistir o Barcelona. Eu sou Barcelona? Então eu não posso assistir o Barcelona, né? Eu tenho a obrigatoriedade, gente, de assistir só o Remo. Eu confesso a vocês, eu tenho a obrigatoriedade de saber de tudo do Clube do Remo. Esses 2 anos de trabalho é só Remo. Eu não assisto outros jogos, eu não sigo outros times que não vão jogar contra o Clube do Remo, tá? Não assisto jogo de Série A, não assisto outro jogo, assisto a não ser que alguém esteja despontando, né? Como teve esse ano do Mirassol, que a gente também não pode se espelhar no Mirassol, tá? Mas terminando esse assunto, o torcedor ele pode fazer o que ele quiser, gente. Contendo que ele continue com essa paixão pelo Clube do Remo, pronto, vida que segue. Siga feliz. O que ele fizer feliz, meu irmão, seja feliz. Pronto. Acabou. Pra mim é assim. O que lhe fizer feliz, seja feliz. Claro, não sendo coisas mais, né? Então, entrando no assunto do Mirassol, gente, o Mirassol, ele não tem a problemática que o Remo tem. O Remo é uma instituição centenária. O Remo é uma instituição que tem uma torcida que cobra. Ela frequenta, mas ela cobra, né? Tem alguns pseudos aí que ficam pedindo público zero quando se decepcionam, que eu não consigo entender, tá? Ricardo, tu culpa? Eu digo, gente, eu não consigo entender, tá? Eu não consigo entender o que é essa situação do camarada. Se decepcionou, pronto, eu te abandonei. Gente, é um relacionamento pra sempre, tá? É como um filho, é pra sempre. Me agradando ou desagradando, sou Clube do Remo pra sempre. Entendeu? Então a gente tem essas situações. E aí a gente muitas das vezes elas perpassam para meios de comunicação. Como vocês sabem, vai acontecer muito aqui. A imprensa paraense está aí, gente. Ela não muda. Ela não muda e não vai mudar. A gente pede que ela se profissionalize para ela começar a entender o que é o futebol e o que eu vou falar do futebol paraense. Até porque nós começamos a ser visados agora. Depois de anos, gente. Eles viam haver uma partida aqui acolá e tal. A seleção veio jogar em Belém, mas agora não. Foram 39 jogos, 19 jogos na primeira fase, mais 19 na segunda, né? 19 aqui em Belém, que virão visitar nós. Entendeu? Então nós temos que estar preparados para isso. Para dar a melhor informação até. Porque não foi à toa que aquele camarada lá, aquele cara de lontra, ele ficou pegando no pé. Porque ele entrou no joguinho aqui. Só que ficou mais para nós ruim, porque a gente não conhece ele. Se fosse um mucurento, para mim tudo bem. Mas eu nem conheço esse camarada, como é que ele vem me xingar do jeito que ele tá xingando? É brincadeira dele. Não, a brincadeira dele foi com ele e com a imprensa, que abraçou ele aí. Depois tiraram o rabinho de fora, depois empurraram de novo o rabinho, e eu fiquei só olhando. Então bora se profissionalizar, gente. Não dá. A gente tá ficando velho. Passou-se o tempo que a gente só escutava futebol no rádio. Hoje a gente olha a tua cara aí do outro lado. Sabe? Veículos de renome e a gente fica se decepcionando. Eu não ia entrar nesse assunto, eu ia falar para vocês. Tá? Para encerrar o nosso vídeo. Já é confirmado, gente. O CT vai ser uma realidade. A parceria com a Vale está sendo confirmada, né? O presidente Tonhão falou sobre ela e a gente veio acompanhando durante o dia. Vai ter sim essa parceria e o CT vai virar uma realidade. Olha que coisa maravilhosa pra gente. A importância de um CT. Como é que vai ser pago? Com certeza vai ser o Nine, que fala esses nomes em inglês agora, eu não sei pronunciar. Mas como vocês sabem, com certeza vai ser isso. Vai utilizar o nome como é utilizado o Bamparabainão, será o CT. E com isso também resvalou lá pra Mucura. Eu fico insatisfeito não, gente. Eu fico insatisfeito porque, como eu falei pra vocês de tarde, eles têm que ter onde jogar. Tem que ser bem recebido aqui. Pra gente virar um polo aqui. A gente tem que virar um polo aqui. Vocês sabem da nossa dificuldade.
O Clube do Remo, antes de começar o campeonato do ano que vem, eu já garanto a vocês, será o time que vai mais viajar. Só para vocês terem uma ideia, faltando 3 rodadas para terminar o campeonato, o Clube do Remo tinha dado 2 voltas ao mundo. Somatória de quilometragem que ele já tinha feito. 2 voltas ao mundo, gente. Isso é muita coisa, gente. Então por isso que a gente tem que ter um plantel bom. Um plantel de no mínimo 2 times que sejam times para disputar a titularidade e um time para ser ali de rescaldo. 3 times aí para disputar esses campeonatos todos. Agora, para acertar isso aí, com certeza teremos acertos e erros, gente. Não vai ser diferente disso. Com certeza teremos erros e acertos. Eu torço para que seja mais acertos do que erros, né? Até porque alguns contratos estão finalizando e outros vão continuar. Porém, outros serão emprestados, como a gente sabe, né? Inclusive, eu assistia através do Magno Fernandes, que ele falava que o contrato do Pedro Castro, ele tem uma cláusula que, em caso de classificação, ele renovaria. Eu não vi sair do Clube do Remo isso. E não vi sair da boca dele disso, como eu vi no passado do Pavani e do Javes quando subiu da Série C para B. O próprio Ítalo. Porém, depois a gente dá um jeito de emprestar. Porque isso é um jogador que para mim não tem condições, gente. Não tem condições mesmo. Eu digo até a vocês que, né, para mim pode parecer, mas não tem condições. Então a gente vai acompanhando isso. Por isso que eu estou acompanhando no dia do cotidiano aí do que vem acontecendo, para trazer para vocês uma visão diferente daquilo que a gente vê por aí, né? Então não trago ilusórias, né, para vocês, como alguns jogadores aí, Gabriel Jesus, entendeu? Não trago, gente, porque eu acho que o Clube do Remo não vai se basear na situação do Mirassol. Não adianta, não é mentira minha, não vai adiantar para vocês, entendeu? Porém, tem que ser com o pé no chão e ter um plantel ali que vai suprir a certas necessidades, tá? Porque, olha, se vocês compararem o Mirassol ele tem uma folha pequena, cerca de 4 milhões que falam, né? E também não sai tudo, gente, não adianta eu dizer que estou mentindo para vocês, né? Apesar de que agora com essa nova regra da CBF, os times vão ter que prestar conta de 3 em 3 meses para saber como é que está sendo as situações. Então, todos os contratos vão passar pela CBF, né? A CBF aproveitou desse momento aí. Os clubes queriam independência, mas não tem independência não, meu filho. Vai voltar para a mamãe CBF tudinho. Então, o que vai acontecer? Eles pagam por bicho por jogo. Jogo grande, Vitória, 50 mil de bicho para cada. Jogo simples, né? Vitória, 30 mil. Permanência, 10 milhões. Para Libertadores, mais 7 milhões. Entendeu? Então, tem toda essa situação que vai dizendo o que o jogador vai ganhar e o que não vai ganhar. Eles abriram isso, né? Tem situações que para mim é verídica sobre isso. Então nós vamos ver como é que o Clube do Remo vai se basear também. Até porque nós sabemos que a nossa distância, a nossa logística é totalmente diferente, gente. Totalmente diferente dos times do eixo sul-sudeste. Eles pouco viajam, né? Me lembro que eu trazia que o Remo tinha feito cerca de 15 mil quilômetros já. O Mirassol tinha feito o Novo Horizontino tinha feito 2. Né? Então o Clube do Remo foi o clube que mais viajou, juntamente com o Amazonas e a Mucura, entendeu? Então para a Série A nós teremos essas problemáticas que nós teremos que solucionar, entendeu? Então vai passar muito de um plantel inteiro, né? Tu não pode trazer um plantel robusto porque tu não vai agradar todo mundo, mas tu também não pode trazer um plantel tão enxuto, porque tu vai perder peças. E se tu trouxer só um time para ser titular, esquece, meu irmão. Só para vocês terem uma ideia da minha concepção, 3 laterais de imediato. Foi o que a gente sofreu mais nesse campeonato agora. E agora teremos mais campeonatos e teremos que ter uma maior rodagem. Porque o Remo não conseguiu rodar o elenco. O Remo rodou o elenco quando foi obrigado a rodar. Algumas por secar e outras por suspensão. Mas ele não conseguiu rodar o elenco. Então todo tempo o elenco vai ter uma baixa. Ele vai ter um momento que ele vai baixar. E naquele momento que ele baixar, ele tem que ter jogadores para fazer essa rodagem, tá? Mas é isso, gente. É isso que a gente vai acompanhando. É nisso que a gente vai aprendendo, acompanhando o futebol do Clube do Remo. E sabendo que a nossa realidade, ela é totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas seguimos trabalhando. E agora com a possibilidade claríssima de ter um CT, tá? Pronto. Espero ter solucionado algumas problemáticas para nós.
E bom dia, boa tarde, boa noite, ainda é noite de quinta-feira. Forte abraço a todos vocês. Vamos acompanhar o Conversa com o Leão aí, que vai estar Tonhão, vai estar lá também o Pedro Rocha, e nós vamos estar acompanhando esse bate-papo, tá? Enquanto, não sei que hora esse vídeo vai sair para vocês, mas eu estou gravando nesse horário agora, às 20h16. Valeu, gente! Obrigado a todos vocês que têm acompanhado o canal, têm apoiado e dado engajamento para nós, e uma hora a gente vai crescer, com toda certeza. Mudamos o cenário, temos a bandeira do Clube do Remo agora. Espero que ela venha com sorte, gente, como vocês todos dão sorte para nós aqui no canal também. Valeu, forte abraço, fui!